Olá, queridos, sejam bem-vindos ao canal Alice no País da Gramática. Sou a professora Alice e hoje estamos iniciando um estudo muito importante da língua portuguesa. É sobre os sinais de pontuação. Você conhece estes sinais gráficos? Sabe qual é a utilidade de cada um dentro do texto? É o que veremos em 2 aulas imperdíveis. Hoje falaremos sobre o ponto, a vírgula e o ponto e vírgula. E veremos também que os sinais de pontuação são elementos essenciais na organização de um discurso escrito. Eles ajudam a separar ideias, a indicar pausas, a enfatizar informações importantes e também nos ajuda a expressar emoções, entre outras funções, tornando assim mais clara e precisa a compreensão do texto. Por isso, é fundamental conhecermos os sinais de pontuação e saber utilizá-los corretamente. E vamos iniciar falando sobre o ponto, também conhecido como ponto final. O ponto ou ponto final é utilizado para terminar a ideia ou discurso e indicar o final de um período. Veja, acordei e logo pensei nela e na discussão que tivemos. Depois, saí para trabalhar e resolvi ligar e pedir perdão. Mais um exemplo. O filme recebeu várias indicações para o Oscar. Eu gosto de estudar português. Aí temos exemplos do uso do ponto final. Lembrando que o ponto pode ser usado para indicar abreviaturas e siglas também. Por exemplo, em Dom João, vemos aí a abreviação de Dom. SR ponto indica a abreviação de Senhor. Abaixo temos PG ponto, que indica a abreviação de página. E no último caso, vemos a sigla das Nações Unidas, ONU, ONU, separadas por ponto. E agora vamos falar sobre a vírgula. O uso da vírgula é muito comum na língua portuguesa, mas não está associado à respiração durante a leitura. Não é isso. Existem regras específicas para seu uso, indicando leves pausas, mas também o destaque e a separação de algumas palavras ou de alguns termos entre as orações. Vamos entender algumas dessas regras a seguir. Primeira regra para o uso da vírgula. Ela serve para alterar o sentido de frases, sendo utilizada para evitar a ambiguidade, uma vez que, com a colocação incorreta, poderíamos ter uma compreensão errada das frases. Vamos ver então o uso adequado da vírgula. Essa mãe nunca limpa a casa. Essa mãe nunca limpa a casa. Outro exemplo. Não quero saber o que se passa. Não quero saber o que se passa. Vamos ver mais alguns exemplos. Não espere. Não espere. Isso só ele resolve. Isso só ele resolve. Não queremos saber. Não queremos saber. Percebeu que nas 5 frases a pontuação foi empregada corretamente? Porém, o uso da vírgula entre as palavras altera o sentido completamente. Ou seja, outro contexto será formado dentro de uma mesma frase. Por esse motivo, queridos, que é importante entender quando utilizar a vírgula. E temos aqui a segunda regra do uso da vírgula. A vírgula é usada na enumeração para separar entre si elementos coordenados,
ou seja, dispostos em enumeração. Por exemplo, era uma bela modelo, segura, bonita, elegante. João, Márcio, Lucas e Luciano foram ao cinema. Fui ao mercado e comprei pão, ovos, açúcar e leite. Vamos ver agora vírgula e o vocativo. O vocativo é um termo de chamamento usado para indicar que alguém está sendo invocado na frase. Veja o primeiro exemplo. Ana, você não me ouviu? Se tiver no início da oração, haverá vírgula após o vocativo. Vejamos o segundo exemplo. O problema, Ana, é que você não me ouve. Se tiver no meio da oração, o vocativo aparecerá entre vírgulas. Temos aí o segundo exemplo. Veja agora o terceiro caso. Por que você não me ouve nunca, Ana? Se o vocativo estiver ao final da oração, será antecedido por uma vírgula. Quarta regrinha sobre o uso da vírgula. Falaremos sobre vírgula e o aposto. O que é o aposto? É um termo usado para explicar, resumir ou comentar um termo anterior. Veja, Thor, o meu cachorro, dorme o dia inteiro. Alexandre o Grande foi rei da Macedônia. João, professor do ensino médio, está de licença. Então você já sabe, introduziu uma explicação ou clarificação no meio da oração, use a vírgula. Vamos para o uso da vírgula depois dos advérbios, sim e não. A vírgula é usada após esses advérbios, quando eles iniciam uma oração que atue como uma resposta. Veja, sim, estamos satisfeitos com os resultados. Veja aí, após o sim, a vírgula. Outro exemplo. Não, eu não preciso de sua ajuda. Última frase. Sim, eu gosto de comer ervilhas. Observe que após sim ou não, devemos usar a vírgula, em caso de ser uma resposta. Seguindo, vamos para a intercalação de texto. É o próximo tema sobre o uso da vírgula. A vírgula é utilizada para inserir expressões intercaladas dentro de uma oração. Veja, porém, as opções que eu tinha. Ele não vai de forma alguma obedecer. A atriz disse ao público, atuou com brilhantismo. Observou que as expressões intercaladas ficam entre vírgulas? É isso mesmo. Vamos então para o item 7. Usamos a vírgula para separar orações iniciadas com conjunções alternativas. São elas ou, ora, quer, dentre outras. Vamos ver exemplos com ou, ora, quer. Ou estuda ou trabalha. Quer chegue cedo, quer tarde, é preciso pedir a bênção à mãe. Ora é simpático, ora é insuportável. Aí está o uso da vírgula, separando orações, ou, ora, quer. Seguindo, vamos encontrar a utilidade da vírgula para separar o nome de uma cidade da sigla do respectivo estado ou do nome do país a que pertence. Atenção, nesses casos, não use parênteses. No primeiro exemplo, usamos a vírgula separando o nome da cidade da sua sigla. Então, o evento será em Campina Grande, Paraíba. Veja que aí está a sigla de Paraíba.
E no segundo caso, 5 pesquisadores fizeram curso de doutorado em Paris, França. Usamos a vírgula entre o nome da cidade e do seu país, Paris, França. E também usamos a vírgula acompanhando o local e data. Esta é a nossa nona regrinha. Emprega-se a vírgula para separar o topônimo da data. Você sabe o que é topônimo? É o nome geográfico próprio de uma região, de um país, de uma cidade, vila, povoação, dentre outros casos. Vejamos os exemplos. Brasil, 24 de julho de 2015. Macapá, 30 de agosto de 2021. Aí está a vírgula separando o topônimo da data. É a vez de falarmos sobre ponto e vírgula. O ponto e vírgula serve para separar várias orações dentro de uma mesma frase e para separar uma relação de elementos. Vejamos os exemplos. Os empregados que ganham pouco reclamam. Os patrões que não lucram reclamam igualmente. Gosto de ler. Minha irmã de assistir a séries. Nossa prima de passeios ao ar livre. Perceba que na última frase, para evitar a repetição do verbo gostar, o uso do ponto e vírgula deixa subentendido que todos os sujeitos sentem prazer em fazer algo. Então, queridos, em virtude do estudo das regras da vírgula ser bastante extenso, faremos na próxima aula o estudo dos dois pontos, ponto de exclamação, ponto de interrogação, reticências, aspas e parênteses. Vocês devem estar observando que aprender e dominar os sinais de pontuação é essencial para a produção de textos claros, organizados e coerentes. Por isso, não perca a nossa próxima aula. E se você gostou da aula de hoje, deixe o seu like e inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. E visite também os nossos shorts, com as revisões de todos os conteúdos já apresentados. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.